Muito bom dia, estamos aqui reunidos para falar sobre as oportunidades que a digitalização e a robótica trazem ao departamento financeiro. Nos últimos anos temos assistido à chegada de novas tecnologias que vieram otimizar os processos financeiros das organizações. Cabe ao financeiro esta responsabilidade de iniciar e supervisionar os mesmos processos. Numa era que é digital, os processos automáticos tornam-se assim obrigatórios, especialmente para aquilo que são as tarefas repetitivas. Fazer com que a equipa concilie contas, rastreie clientes em busca de erros resultantes de processos manuais consome a produtividade. Limita assim também a equipa naquilo que é o foco mais importante: análises, criação de insights e business partnering. A adoção da tecnologia de ponta com reconhecimento de padrões, mecanismos de recomendação com base em amostras de dados, integração e coordenação de processos end-to-end poderá oferecer níveis sem precedentes de produtividade e precisão. Como resultado, a equipa financeira sairá de um antigo papel puramente administrativo e passará a focar os seus esforços das parcerias com o negócio. Para que isto seja possível, é fundamental a equipa obter dados confiáveis, em tempo real, para conduzir uma análise adequada e capitalizar oportunidades. Connosco hoje temos 3 convidados: Nuno Matos, CFO da Future, com um forte background tecnológico, consultoria, shared service e construção. Patrícia Gomes, CFO da Anon Systems, indústria pura com produção e foco automotivo, passagem por grandes multinacionais, tanto americanas como asiáticas. E também Sérgio Bagorro, experiente responsável executivo do grupo iFly. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença e também quem está aqui connosco a assistir. Ia começar com a Patrícia e perguntar-lhe aqui o que é que tem significado para si estas transformações tecnológicas no departamento financeiro. Bom dia. Bem, eu sou quase do tempo das grandes folhas escritas à mão, em que havia um exército de pessoas a preenchê-las. Vá lá. Pelo menos, não que assistisse pessoalmente, mas de ver debaixo da cadeira da minha mãe essas grandes folhas, grandes rolos acontecerem. De qualquer forma, como diria Henry Ford, num livro escrito há muito tempo, mas que continua a ser uma bíblia, Today and Tomorrow, tudo o que é desperdício é um problema e, portanto, o facto de as pessoas não foram usadas para fazer trabalhos mecânicos, pelo menos não nesta era, mas sim para usar a sua massa cinzenta. E esta tem de ser acrescentar valor ao negócio, não é? Porque senão é como diz o Henry Ford, é desperdício. Ou como diz a própria Toyota, também diz a mesma coisa, e eu, obviamente, sendo da indústria automóvel, foco nos gurus da dita indústria, não é? E daí estar a fazer referência a estas figuras que são realmente importantes no marco, também nas finanças, não é só na manufatura, mas as finanças não, são e sempre foram um business partner do negócio, digamos, são entidades que têm a responsabilidade de ajudar nas tomadas de decisão. E as tomadas de decisão têm de ser feitas cada vez mais em tempo real e para que de facto possam ser acertadas. A história da bola de cristal já não funciona e é verdade que muitos estadistas a usavam no passado através de diversas técnicas, desde tarô, a runas, a sei lá, enfim. Mas isso era usado e sempre foi usado e digamos, o forecast atual não pode ser feito dessa forma, apesar que é um forecast e assume sempre, os forecasts assumem sempre pressupostos, não é? Mas quanto mais a informação for atempada, mais importante se torna e mais accurate será a decisão. Portanto, esta robotização está a acontecer, é uma realidade e as empresas há muitas consultoras, digamos, já envolvidas nisto. Pessoalmente aqui na empresa também já temos alguns processos desses a decorrer. Já o tínhamos na indústria, com a robotização e substituição de pessoas por máquinas, principalmente nos trabalhos mais pesados e não só. Isso não substitui as pessoas, apenas leva a que os funcionários da empresa tenham de ter outros skills e as empresas têm de se adaptar, têm de dar formação e têm de preparar as pessoas para, de facto, essa nova função. A área financeira também já o faz há muito tempo, com folhas de Excel e outros métodos, IRPs, etc. Mas agora entra num processo mais evoluído, não é? E de facto torna-se muito interessante os próximos tempos nesta matéria.
com todas as dores que isto tem, que são muitas também, dúvida. para as pessoas, principalmente para aquelas que fazem esses trabalhos mecânicos que deixam de existir, não é? Sem dúvida, Patrícia. Aqui, de resto, isto tem sido a vivência, não é? Destes departamentos, e aquilo que vem agora, eu acho que nos entusiasma a todos ainda mais. Sérgio, de que forma é que esta digitalização está aqui a influenciar a própria eficiência da área? Como é que tem sentido isto do seu lado? Bom, João, muito obrigado. Bom dia a todos. Eu, para já, gostaria, antes de responder a sua pergunta, contar uma pequenina história, que eu acho que resume talvez o último ano e meio. Aliás, a Patrícia e o Nuno certamente terão uma história semelhante. Enfim, não vale a pena estarmos a comentar o que é que foi a pandemia, todos sabemos, vemos telejornais todos os dias, portanto não vale a pena estarmos sequer a falar disso. O impacto nas companhias aéreas, como foi, obviamente, notório, foi dos mais gravosos talvez do último século. Enfim, se a aviação só tem praticamente um século, esta foi talvez a maior crise de sempre a atingir este setor. É bom, por um lado, nós estarmos cá e, no fundo, temos aqui uma vivência única, que mais ninguém teve. Por outro lado, quer dizer, dói um bocadinho de estar cá. Eu, só para vos dar uma ideia, eu não fiz um único dia de teletrabalho desde o início da pandemia. Posso-vos dizer que a Avenida Fontes Pereira de Melo, às 9 da manhã de abril de 2020, sem um único carro, é uma coisa assim, no mínimo, estranha. Mas pronto, não fazendo, obviamente, a questão do teletrabalho, praticamente eu era um dos únicos no escritório. Obviamente, gerir uma empresa a partir de casa, por vezes, não é fácil. Mas a iFly é uma companhia aérea diferente de todas as outras, ou seja, na prática nós somos um fancy rent-a-plane, ou seja, nós não vendemos bilhetes ao normal passageiro, nós fretamos os nossos aviões para outras companhias aéreas, portanto temos um formato, apesar de sermos uma companhia aérea, temos um formato ligeiramente diferente. Mas os nossos 1.200 ou 1.300 trabalhadores, enfim, do grupo, já estavam habituados a mais de metade, eu diria até quase 75%, estarem em permanência fora do país, ou seja, a empresa, antes de março de 2020, já estava preparada digitalmente para que todo funcionário, esteja na Austrália, esteja nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Nigéria, tenha acesso às ferramentas, a documentos digitais, a publicação dos seus softwares no seu computador de forma segura. E, portanto, nós já tínhamos essa mecânica de tal maneira implementada que o facto das pessoas terem ido para teletrabalho em março de 2020, ou em abril de 2020, já não me recordo bem a semana da loucura completa, não acrescentou assim nada de mais ao nosso departamento IT, ou seja, não foi uma dor de cabeça para o nosso departamento IT, a única dor de cabeça foi arranjar talvez mais 40, 50 portáteis das pessoas que estavam em permanência no escritório, que há sempre a pessoa da contabilidade não teria, obviamente, esse hábito anteriormente. E, portanto, ter uma empresa em que 90% das pessoas vão para casa preparada, assim, num estalar de dedos em 2 dias, numa empresa que funciona H24 e 365 dias por ano, quer dizer, foi um desafio completo. Mas há uma coisa curiosa, a iFly já tinha, ou pelo menos o grupo já tinha de tal maneira tantas ferramentas que no fundo não substitui, como diz a Patrícia bem, não substitui o ser humano, mas obviamente agiliza muitos processos e em vez de ter 10 pessoas para fazer determinado tipo de tarefas, temos 5 pessoas mais uma máquina e um software. Nós não sofremos absolutamente nada com isso e naquele momento nós não tivemos necessidade absolutamente alguma de novos softwares, novas aplicações ou do que é que fosse. A única diferença é que agora, precisamente, eu hoje assinei mais uma licença para um novo software, é que depois desta experiência toda, o que é engraçado é que agora somos muito mais críticos, sabemos agora onde otimizar e no regresso das pessoas conseguimos crescer e vamos crescer necessariamente. Neste momento, enfim, uma boa notícia para uma companhia aérea ter a frota toda ocupada e toda a voar. Temos aviões, neste momento, todos a voar. Aqui para uma companhia aérea, enfim, a TAP é outra realidade, como é lógico, e outras companhias de voos regulares, mas felizmente para nós as coisas não estão a correr mal, antes pelo contrário. Também tivemos que nos adaptar, enfim, tivemos que nos adaptar à carga, que não fazia parte do nosso ADN, mas neste momento temos o nosso departamento IT está super ocupado a tentar integrar sistemas, fazer processos e automatismos que as pessoas em casa tinham mais tempo talvez para pensar em como é que eu consigo fazer algum automatismo em alguns softwares, porque nós no dia a dia às vezes nem sequer pensamos, e o teletrabalho ajudou isso, ajudou que as pessoas fossem mais críticas. Quando eu digo críticas é no ponto de vista positivo, a descobrir novos caminhos,
não será uma robotização, porque não se trata disso, mas uma digitalização quase completa da empresa, ou seja, todas as tarefas têm uma digitalização implícita. Obviamente isto traz outros perigos, nomeadamente para os hackers e para os piratas informáticos, isso depois talvez seja a segunda parte do painel, não sei se está previsto ou não, e depois teríamos obviamente aí coisas para dizer, mas o que é curioso é que de facto durante a pandemia o grupo não sofreu absolutamente nada, isto talvez seja uma lição para todos nós, que perante a pior crise de sempre do século, a empresa já estava preparada para uma crise deste género, ao ter ferramentas digitais que possibilitavam as pessoas espalhadas pelo mundo ter acesso a elas, sem qualquer, enfim, hiccup na sua performance. Temos os mesmos indicadores, aliás, até temos mais indicadores, temos mais softwares neste momento, temos mais aplicações e agora já estamos na fase do aperfeiçoamento, porque no regresso as pessoas conseguiram ser muito mais críticas positivamente. Eu acho que, enfim, como disse no início, acho que esta história revela que, de facto, sempre temos qualquer coisa a aprender, mesmo com as grandes crises, e esta, de facto, vem-nos ensinar que, temos que estar sempre preparados para o inimaginável. 2, estando preparados, conseguimos dar o pulo e ter uma vantagem competitiva face a todos os outros concorrentes. De facto, foi isso que aconteceu e daí talvez o resultado de hoje temos a frota absolutamente toda ocupada. Neste momento temos problemas salutares, que é falta de tripulantes. Neste momento temos uma empresa que está a recrutar, agora o departamento de recrutamento está na pura loucura neste momento, a recrutar pilotos, enfim, assistentes de bordo, técnicos de manutenção, porque de facto temos outro tipo de necessidades, mais prementes e mais urgentes. E, de facto, acho que esta foi a grande lição que nós tomamos. Portanto, a digitalização, sim, é o caminho e, sim, é a solução para, muitas vezes, a sobrevivência das empresas. E esta foi, de facto, a solução. Engraçado, Sérgio, e a forma como estar à frente e muitas vezes com anticorpos da mudança, neste caso ajudou muitas organizações a lidar com aquilo que foi um momento extraordinário que tivemos que enfrentar. Orientando-me aqui também para o Nuno, e portanto o Nuno de facto já teve muitas experiências de implementações de ERPs, com esta vertente digital, automatização. Para ti, Nuno, quais é que foram aqui as medidas mais fortes e depois também os impactos que tu mais sentiste naquilo que criaste nos departamentos por onde já passaste? Bom dia, João, Sérgio, Patrícia e todos. Bom dia. Como o João disse inicialmente, eu sou da área da IT. Portanto, tive muitos anos, mais de 15 anos em grandes multinacionais, depois passei por marketing mobile, também muito ligado à IT, e agora estou numa empresa de engenharias. Inicialmente engenharia clássica e agora engenharias, porque juntou-se a nós uma empresa novamente da IT. Portanto, à semelhança do Sérgio, nós mandámos 1.200 pessoas para casa de um dia para o outro. E a empresa da IT que é ai de nós se não fôssemos capazes, portanto, já estávamos mais que preparados. Aconteceu-nos uma coisa engraçada, que em termos de produtividade, no princípio, foi excelente. A gente fez novidade de estar em casa, toda a gente começou a produzir mais. Agora, depois deste tempo, estamos a produzir menos e a olhar, estamos a ficar cansados e a olhar o que é que eu posso não fazer e um algoritmo, um programa que possa fazer por mim. Por mim, porque fazer mais do mesmo sozinho é difícil. E então a produtividade começa a baixar. E agora nós estamos muito atentos neste momento de crise, estamos muito atentos com a nossa margem, a margem da nossa empresa. Assim, muitos processos, eu tenho, como o João disse, eu já implementei ERPs em diferentes países, em diferentes continentes, e é sempre a preocupação, em empresas da IT, é sempre a preocupação, uma vez que tenho os programadores comigo, o que é que eu no processo posso digitalizar, posso tornar automático,
porque consigo que depois seja mais rápido, consigo que seja 24/7 e que eu não seja necessário estar preocupado se é sábado, se é domingo, ou, portanto, está sempre alguém, está sempre o sistema a funcionar. Consigo ter dados mais reais, ou seja, consigo ter aqui uma série de vantagens que me possibilitam a dar uma resposta mais rápida a todos os meus stakeholders, todos os meus clientes, e quer internos, quer externos, portanto, a quem eu tenho que dar resposta. E sempre foi esta preocupação de procurar, e continua a ser, de procurar o que é mais do mesmo que eu possa automatizar. E com diferentes ERPs, com diferentes ferramentas, com desenvolvimento interno, buscando consultores especializados, sempre foi essa preocupação que eu tive ao longo destes anos. Muito bem. Obrigado, Nuno. De resto, isto de facto, esta automatização, né, este chamado RPA, o Robot Process Automation, acaba por nos trazer mudanças, quer dizer, muito rápidas naquilo que eram processos repetitivos. Isto falamos de impacto tanto na área mais de Financial Accounting como na parte do Management Accounting, que é o chamado controle de gestão, e acima de tudo nas áreas, naquilo que é quase imediata a ação da AR, AP, de reporting, da criação de billing orders, próprios relatórios de vendas, dos reportings, os bookings. Portanto, isto são grandes mudanças, não é? Portanto, mudanças naquilo que é também as nossas equipas financeiras. Acaba por ser aqui importante depois pensarmos qual é que é o impacto direto nos colaboradores e na liderança, quer dizer, que estas mudanças trazem, não é? Naquilo que é também um bocadinho as suas funções. Patrícia pensou e tem vivido seguramente este tipo de situações nos últimos tempos. Como é que olha? Sem dúvida, tem vivido, e a situação não é de resolução simples. Nunca nos podemos esquecer que, como responsáveis por uma organização, temos também um papel social e de cidadania, e temos de procurar soluções para as pessoas. Numa organização como a que eu estou atualmente, é uma organização grande, que tem operadores, que é uma fábrica, no fundo isto é uma fábrica, há sempre soluções. Em último caso, e eu uso esta expressão, porque ainda neste momento estou a passar por um processo desses, em que há pessoas que deixam por simplesmente ter trabalho, porque eram processadores de faturas, por exemplo, e são pessoas com valor, que são trabalhadoras, que têm uma família, e por isso simplesmente a responsabilidade social também que existe, não é só? É muito fácil, as pessoas não são descartáveis, temos de procurar integrá-las noutras funções. Infelizmente, em algumas empresas não é possível porque não têm outras opções. Nós aqui temos outras opções. Custa muito pôr essas pessoas nas linhas de produção, mas em último caso, se não arranjar uma solução, é isso que acontece. E este discurso é dado às pessoas de quais são as suas capacidades, o que é que sabe fazer, sabe falar inglês, sabe o que é que gostava de fazer, e tentar fazer várias tentativas de integração dessas pessoas dentro de áreas administrativas, porque a área financeira é uma área administrativa, e tentar fazê-lo. Se não for possível, há sempre uma linha de produção. E isto é dito precisamente, eu digo isto desta forma, para que as pessoas reajam e procurem realmente emergir de uma situação porque é o robô, no fundo, eles atuam como um robô, mas com a desvantagem de que cometem muitas falhas de vez em quando, digamos, porque somos humanos. Esses robôs, se estiverem bem programados, precisam de ser orientados, sem dúvida, não cometem erros. E essa é que é a vantagem, além de que trabalham como já foi referido, trabalham 24 horas, o Nuno referiu isso, portanto, trabalham a toda a hora, quer a gente lá esteja, quer não. E posso dizer que numa destas atuais experiências, a pessoa que processava os documentos e que deixou de os processar, porque é feito um scan e há uma digitalização da informação para o ERP diretamente,
A função desta pessoa é monitorizar, numa primeira fase, porque o robô precisa de ser ensinado, portanto, verificar se a informação que lá está correta ou não está correta, e passar para outro nível de trabalhos. Isto não é fácil de fazer. Uhum. E obriga a formação, pronto, passa um bocado por aí. Sim, a transição nunca é absoluta, não é? Eu vejo isto muito como, ok, é full humano, a seguir passa a ser um bocadinho híbrido, até que exista o automatismo da máquina, que é mesmo aí precisa de uma supervisão e de um controle. Nuno, como é que se gera esta conversão de um perfil administrativo que tem estes caráteres? Como é que lhes podemos atribuir então novas responsabilidades e competências? De que forma é que se processa isto? Eu quando estive na área de marketing, nós tínhamos que pagar fornecedores, portanto era marketing mobile, nós tínhamos que pagar valores muito pequeninos a diferentes fornecedores de todo o mundo. E nos tempos mais áureos da empresa, nós tínhamos milhares de faturas para pagar fornecedores, milhares. Tinha uma pessoa e meia para pagar, exatamente para controlar se o processo estava a decorrer bem em milhares de faturas de pagamentos mensais, que depois originava transações financeiras vezes 2, depois com os custos bancários, e, portanto, vezes 2 ou vezes 3, muitas vezes. Portanto, há aqueles que gostam de decidir e há aqueles que gostam, portanto, aos soldados e há quem manda. Portanto, há pessoas que têm perfil que gostam de ser, portanto, gostam de fazer, não ser criativos, vamos dizer assim, não ser criativos na sua função, gostam mais de executar. Mas mesmo assim, esse processo é um processo de ensinar a máquina, um OCR que identifique as faturas e até ter mais ou menos afinado para conseguir 80%, 90% dos casos, ainda demora o seu tempo. Portanto, e é as pessoas perceberem a utilidade delas no processo da transformação. Portanto, agora, é a realidade. Os tempos mudam e as pessoas ou querem mudar e vão na onda, ou os que não querem mudar perdem o comboio. E essa é a dificuldade. Quem quer evoluir, mesmo os soldados querem evoluir ou não querem evoluir, portanto, e aí cabe-nos a nós, como líderes do processo, e dentro dessa preocupação social que temos que ter, e cada vez mais, porque eu acho isso, a Patrícia disse uma palavra muito importante, a sociedade cada vez mais, somos todos descartáveis e nós também, e, portanto, e as empresas nisso são difíceis, porque se for preciso mandam-nos embora de um dia para o outro, e nós temos que ter essa preocupação, não pode ser assim. Temos que, sim senhor, os nossos acionistas precisam ter retorno, mas nós temos que ter essa preocupação social. Mas nem todos querem continuar connosco, nem todos querem evoluir, nem todos querem aprender ou fazer um bocadinho mais ao lado do que inicialmente foram contratados. Isso é um processo, eu diria que é é um processo de acompanhamento e é um processo, às vezes, evolutivo. Sim, aqui o lado humano depois é fortíssimo e essa sensibilidade, quer dizer, o RH que está em todos nós. O Sérgio tem seguramente também lidado com este tipo de situações, N projetos que passou, diferentes realidades também, agora nestes últimos anos aqui muito forte na realidade da iFly. Como é que tem lidado com este tema? Bom, ao contrário talvez da Patrícia e do Nuno, felizmente a nossa organização não teve esse problema de eventual obsolescência de um administrativo, por exemplo, que não se adapta a novas funções. Já porque a média de idades do trabalhador da iFly é extremamente jovem e os jovens tendem a adaptar-se mais facilmente. Enfim, eu sou talvez dos mais velhos da organização, mais velhos em termos de idade, para verem de facto que há uma estrutura jovem
na empresa, e isso ajuda imenso a que essa obsolescência nunca ocorra. Normalmente os mais jovens são mais adeptos das novas tecnologias e não veem com outros olhos que uma máquina ou um software faça o seu trabalho em termos daquilo que é o trabalho repetitivo, e eles pulam literalmente para outro patamar acima. E isso tem sido salutar porque, de facto, as pessoas até crescem. Eu, enfim, tenho assistido a vários profissionais dentro desta organização que, quando entraram na empresa, eram mais jovens, eram mais inexperientes, e, de facto, é agradável ver, de facto, toda esta evolução em termos daquilo que é um profissional, que assistimos ao seu desenvolvimento. Ou seja, cada vez mais têm tarefas mais exigentes, mais complexas, mais responsabilidades, e as tarefas que eram mais administrativas, mais simples, vão-as abandonando ou para um software ou então para os mais júniores, para o estagiário, eventualmente. Nós, felizmente, temos tido também, enfim, uma situação que nos ajuda, ou seja, como estamos sempre em expansão ou em crescimento, obviamente tivemos aqui no ano 2020, não vou mentir, porque todas as empresas tiveram, de facto, aqui uma quebra de atividade, mas o 2021, portanto, afigura-se, de facto, de crescimento muito rápido e talvez até um pouco incerto na sua velocidade, ou seja, já tivemos aqui o mês de julho e agosto que teve uma velocidade de crescimento pavorosa, enfim, no bom sentido, e, portanto, nós nem sequer temos tempo para pensar se, eu compreendo perfeitamente aquilo que a Patrícia e o Nuno disseram e tem absolutamente toda a razão, nós temos que ter sempre uma vertente social de pensar na pessoa, a pessoa também tem família, a pessoa também tem, enfim, os seus altos e baixos, tem os seus problemas pessoais, e temos às vezes que nos pôr um bocadinho no papel dessa pessoa e tentar ajudá-lo de alguma maneira a integrar-se dentro de uma equipe que está em franca mudança. Obviamente o acionista quer ver um resultado final, pelo meio, enfim, cabe-nos a nós, executivos, talvez decidir e meter as peças nos sítios certos para que nunca um caso destes chegue talvez a um acionista para uma decisão, porque a decisão aí vai ser puramente financeira. É ou é verde ou é vermelho, sendo que o vermelho tem um menos atrás e, de facto, a decisão não será necessariamente positiva. E, portanto, temos todos que ter esta posição um bocadinho mais não é de apadrinhamento, mas de tentar encaixar as peças nas funções em que elas se darão necessariamente bem. E até ajudá-las a crescer, ou seja, como profissionais, um profissional administrativo que sempre teve uma tarefa repetitiva durante anos e que de repente vê a sua atividade, enfim, reduzida, cabe-nos a nós tentar descobrir onde é que ele se adapta para lhe conseguirmos descobrir um caminho, porque obviamente não será ele que tem a sua visão mais limitada daquilo que é a empresa, cabe-nos a nós que temos uma visão um bocadinho mais global e mais periférica da empresa, tentar descobrir o caminho. Felizmente, como digo, aqui não tivemos esse problema, enfim, face ao elevado grau de escolaridade e de competências que as pessoas têm, e de facto também pelo crescimento da empresa, mas é um cuidado que temos que ter sempre. Obviamente, neste momento estamos a falar de outro tipo de complexidades, ou seja, onde é que nós conseguimos melhorar para que eles não sofram de tanta pressão em termos de trabalho, porque lá está, também é um ser humano, e o ser humano não tem necessariamente de fazer noitadas todos os dias, não tem que estar sempre em permanente pressão, e portanto também temos que ver este lado da equação, ou seja, ele mais tarde ou mais cedo com esta pressão vai falhar, vai se sentir insatisfeito, e portanto nós temos que tentar antecipar também essa questão mais social. Ao tentar descobrir, enfim, há de haver aqui uma aplicação ou a integração de sistemas ou a robotização de uma tarefa que vai ajudar a que não é que ele tenha menos trabalho, é que ele tenha uma pressão menor e consiga focalizar-se mais no seu trabalho com mais qualidade e não com quantidade. A quantidade o computador resolve, não é a qualidade. É engraçado como é que este momento em que parece que temos o boom claro e quase obrigatório da tecnologia está também associado com aquilo que é cada vez uma maior eficiência das pessoas, os resultados estão claros, aqui na questão da própria responsabilização, do aumento obrigatório da confiança nos colaboradores versus resultados de entrega daquilo que se tentava medir nas organizações e, portanto, os números também são indicativos disso. A tecnologia, o momento que vivemos, obrigou as pessoas, de facto, a tornarem-se mais eficientes. Isto, e voltando ou mantendo aqui no Sérgio, como é que depois aqui a tecnologia também acaba por estar configurada para mudar a própria função do CFO neste momento? Como é que tem visto isto afetá-lo assim?
João, eu ao início comentei a questão da segurança informática. Eu acho que talvez seja a maior preocupação, não sei se a Patrícia e o Nuno poderão ter exatamente os mesmos problemas ou não. As companhias aéreas são das empresas mais atacadas do mundo pelos piratas informáticos. Obviamente, a procura de cartões de crédito ou bases de dados que possibilitem o roubo, digamos assim, num cartão de crédito pelos hackers, nós sofremos ataques informáticos, estamos a falar às dezenas por dia. E, obviamente, o investimento em firewalls tem sido brutal nos últimos anos. E levou-nos, ou seja, neste momento temos uma proximidade com o Centro Nacional de Cibersegurança, do Gabinete Nacional de Segurança e a Polícia Judiciária da Unidade de Crimes Cibernéticos que eu nunca pensei ter na vida. Mas lá está, não é como nem queixoso, nem parte, não, ou seja, estamos a constituir aqui um grupo a nível nacional já de pura partilha de informação, o que é engraçado, e aconselho, obviamente, e muito seriamente, a que os CFOs e os administradores que tenham, de facto, este pluro também do IT, o levem a sério, porque estes ataques informáticos, pura e simplesmente, param a empresa, ponto. E fazem a empresa de tal maneira refém, que a empresa fica de tal maneira maniatada que não se consegue mexer, porque quanto mais digitalização nós temos, a possibilidade de um hacker entrar dentro de um sistema e completamente aprisionar bases de dados, sistemas, acesso a sistemas, é de tal maneira grande que neste momento temos o Centro Nacional de Cibersegurança completamente ativo e alerta e atento a estas questões. Mais uma vez, aconselho a que todos contactem o Centro Nacional de Cibersegurança não é para se aconselhar, porque acho que todos já temos ferramentas suficientes para tal, mas veio desenvolver aqui uma nova área que eu nunca jamais pensei ter, ou seja, estar em constante contacto com estas unidades que nós, enfim, na altura, até 2019, enfim, pensávamos que só acontece aos outros e obviamente acontece e existe, mas agora de facto é uma realidade já do dia-a-dia, portanto, e é uma questão completamente diferente, que sai desta questão de gestão de recursos humanos e de competências. As pessoas, obviamente, agora também já têm esta vertente, as pessoas todas elas já têm esta vertente mais de serem mais astutos e olharem para um link que vem do e-mail desconhecido ou um e-mail que venha assim um pouco estranho. Portanto, as pessoas já são um bocadinho mais astutas ao detectar este tipo de casos. Lá está, demos agora também novas competências às pessoas para ser um mini guarda informático, digamos assim, dentro da organização. Por muito que se invista em firewalls, há sempre uma pequenina portinha aberta, um pequeno alçapão. Enfim, as VPNs são muito bonitas e o acesso à informação, mas é um maná para os piratas informáticos. E, de facto, tem sido aqui uma curva de aprendizagem no último ano e meio incrível, que, enfim, uma área que nós não éramos minimamente especializados. Até para nós, de facto, nós estamos sempre a aprender. Não, completamente. Eu só queria, João, deixas só acrescentar. Claro, eu ia puxar por ti agora. Eu na minha experiência... É o campo do Nuno agora. Quando eu estava na empresa de marketing, portanto não tinha, era marketing mobile, eu tinha contratado um pirata informático exatamente para nos ajudar a descobrir essas portas que nós pensávamos que não existiam, que existiam, e a trazer-nos e identificar-nos essas falhas para tornarmos mais robusto o nosso sistema. Portanto, tínhamos... Mas a outra partilha, normalmente a gente pensa que não nos acontece a nós. Eu, a nível familiar, tenho uma empresa, este ano entraram no servidor e limparam-nos o servidor, limparam-nos o ERP, limparam tudo e depois deixaram só um ficheirinho a dizer se quiser pague X, ou melhor, entre em contacto com este mail para pagar X. Por sorte nós tínhamos backup muitíssimo recente, mas pronto, e tínhamos todas as firewalls. Pode-nos acontecer a nós. É verdade, é verdade. É um facto. Aposto que pediram bitcoins, Nuno. Exatamente, era em bitcoins. Exatamente. Muito bom. Nuno, sim, de facto é assim, estamos a falar aqui e isto é engraçado porque com sensibilidades diferentes, mas sempre no mesmo tipo de posição, né, de comandante de um barco, e acima de tudo aqui com este departamento, falou-se naquilo que era a capacidade de estar próximo do negócio, preocupação de dar a volta nestes tempos, perfil de RH, como pensamos nas nossas pessoas, naquilo que vai ser também
a sua evolução, de como é que trabalhamos as suas competências, aqui também nestas capacidades da IT, quer dizer, o perfil do CFO hoje em dia é uma coisa diferente e, portanto, aqui é engraçado, será que pessoas com um conjunto de skills ligeiramente agora diferentes poderão também assumir as funções do CFO? O que é, Nuno, também para ti este CFO moderno? Sim, o CFO, eu hoje acho que, ainda no outro dia, recentemente, dizia-me o meu CEO que o Nuno faz mais de 70% de coisas do que devia fazer só direcionado com a área financeira. Portanto, nós hoje temos que ter um leque muito mais preocupado com tudo o que nos rodeia. Portanto, da base ao topo da pirâmide, interno e externo. E o que nos torna sempre muito mais o nosso objetivo não é só analisar números, o nosso objetivo é as pessoas, o nosso objetivo é a operação se corre numa regularidade normal, se o cliente está satisfeito, se o fornecedor recebe, se a banca funciona. Portanto, eu acho que é muito exigente, eu acho que é muito mais exigente nos dias que correm, porque os dias que correm cada vez são mais acelerados, e os dias que correm nós temos que dar um apoio a muito mais áreas e temos que ter números que ajudem essas áreas a tomar uma decisão. Muitas vezes também com o nosso conselho, não é só dar os números, muitas vezes também dar a nossa decisão, a nossa opinião. Portanto, é muito abrangente, cada vez mais abrangente, cada vez mais nós temos que saber tocar vários pianos a várias mãos. Cada vez mais temos que ser uns comunicadores. E eu que sempre fiz parte de multinacionais, eu tenho empresas em 3 continentes, portanto ainda tenho mais o exercício, não sei se a Patrícia e o Sérgio têm um exercício da diferença horária e esse esforço da diferença horária. É horrível. Que é horrível. Portanto, e temos que estar disponíveis. Ainda ontem me sentiam comigo às 10 da noite, estás disponível para falar. Portanto, e são alguém que está no Brasil. E aí temos que estar vestir a camisola e sempre atentos. Sempre atentos. É muito engraçado isto inevitavelmente pensei aqui também no próprio Sérgio, aqui as soft skills ganham muita força no momento em que vivemos, para todas as funções. Está claro que no novo CFO também, esta capacidade que o Nuno também referiu de comunicar, e o Sérgio é alguém que assumiu funções até, portanto, mais além, portanto, naquilo que é um grupo grande, em algumas funções executivas como CEO, como diretor-geral. Como é que isso acontece, Sérgio? Como é que um diretor financeiro, que muitas vezes tem uma base financeira pura, acaba por conseguir ou fazer para lá chegar a funções de direção-geral, de CEO? Como não disse bem, enfim, vimos um pouco esquartejados aqui pelos vários, enfim, fusos horários, realidades diferentes. Isto é quase como temos uma gaveta cheia de bonés. Primeiro metemos o boné de uma empresa, a seguir tiramos o boné, pomos o boné de outra empresa. É um jogo interessante em termos mentais. Conseguimos ver toda esta realidade como caixinhas, não é? Obviamente as caixinhas depois têm vasos comunicantes, mas pensamos rapidamente e tiramos esta caixa e pensamos só naquela caixa. Não é, repare, eu revejo-me um pouco nas palavras do CEO do Nuno, porque eu acho que ele anda a falar com o meu CEO também, com o presidente. De facto, nós aprendemos a tocar muitos pianos ao mesmo tempo e nós, às tantas, se olharmos 10 anos atrás, Patrícia, de certeza tem exatamente o mesmo feeling, que é, há 10 anos atrás eu não fazia tanta tarefa, tanta pequenina coisa que neste momento que eu nunca pensei em fazer, coisas que nós temos que aprender, temos que ler muito, temos que ir à descoberta muitas vezes, porque na empresa depois não há ninguém
muitas vezes especializado nessa matéria, e somos nós que temos que agarrar o problema pela raiz, investigar, ler, aprender, para depois conseguir decidir. Isso é bom porque, enfim, para quem tem esse espírito de autodidata e de ir à procura, para quem não tem esse espírito é complicado. Felizmente, enfim, não quer dizer que seja bom ou mau, eu sou uma pessoa como as outras, tenho defeitos, tenho virtudes, mas talvez uma das competências que posso ter é ir à descoberta. Ir à descoberta sem absolutamente rede nenhuma de proteção, ou seja, rede zero. É ir à descoberta e depois logo vemos. Obviamente temos que nos assessorar dos melhores, enfim, advogados, especialistas, consultores, isso acho que todos temos exatamente as mesmas ferramentas, mas não é fácil de facto gerir. Mas a questão aqui é depois também aprender, se gerirmos, repare, todos nós gerimos um grupo de pessoas, e gerir um grupo de pessoas com tarefas ou com uma complexidade mais, enfim, menor, também facilmente gerimos um grupo de pessoas com uma complexidade já enfim, gerimos um conjunto de diretores ou um conjunto de managers de uma determinada área, de uma determinada empresa. Enfim, é mais o mesmo, João. Obviamente não se sente muita diferença sendo um CFO e passar a ser CEO. Obviamente temos que ver as coisas mais abrangentes, mas o CFO, na prática, já vê as coisas de forma abrangente, como diz o Nuno. Já o é. Todas as áreas que estão ao nosso lado precisam de métricas. Mas repare, todas as nossas áreas precisam de métricas. E quem é que fornece as métricas dentro da empresa? O CFO. Portanto, se nós já temos as métricas e se as entendemos, mais fácil, ou seja, isso torna-nos mais fácil entender aquilo que é uma área, uma gestão mais periférica, uma gestão mais global. Enfim, mas obviamente há sempre a questão comercial que o CFO historicamente não tinha essa competência, mas que vai ter que a ter. Enfim, nos últimos eventos que a empresa teve, eu cheguei ao final do dia completamente rouco, porque de facto já é esse o nosso papel também, ou seja, o nosso papel já é um papel já também comercial, já mais abrangente, já quase de semi-CEO, em CEO em muitas ocasiões. Há quase aqui a função do deputy do CEO, que existe na prática, mas é quase. E, portanto, sendo CEO de outras empresas, aprendemos a ser, no fundo, a ter uma visão mais abrangente. Ter, de facto, sido uma experiência extraordinária, porque, de facto, dá-nos mais calo até para o futuro. Certas coisas já não... Enfim, que se calhar há 10 anos atrás nos punham apreensivos, hoje em dia já... Eu confio no meu instinto, eu confio na minha capacidade de improvisação e saber ser isento na decisão. E saber ser isento na decisão, frio, calculista, porque se estamos a gerir uma empresa ou um grupo de empresas com emoção, não vai dar certo. Porque, obviamente, a emoção às vezes torna-nos cegos em determinado tipo de áreas e convém ver as coisas de forma fria. Enfim, avaliando sempre os vários ângulos, até os ângulos que nós, como disse há pouco, nunca pensámos na vida, ou seja, o ângulo daquilo que é inimaginável, ou seja, meter 1.200 pessoas em casa, se o mundo acontecer uma catástrofe, se os aeroportos fecharem todos, enfim, temos que pensar sempre o inimaginável, e neste momento já estamos preparados para isso, e sempre que há reuniões de preparação daquilo que será o compliance do futuro, já pensamos em tudo, já pensamos na pior das catástrofes, porque hoje em dia, enfim, depois de uma paulada destas, já temos de estar à espera de tudo. Patrícia já, quer dizer, e sabe o que é este peso, não é, desta função de CFO, naquilo que é o ir muito mais além, não é, do mero trabalho financeiro. Já teve que lidar com americanos, muitos anos, já está agora já há alguns anos a lidar também com coreanos, não é, neste caso, portanto, Ásia. Já teve com brasileiros, com alemães, enfim, tudo um pouco. Como é que acaba depois por acontecer esta importância da função do CFO, portanto, neste mais além? Sim, pronto, desde sempre, digamos, a atividade financeira é espelhar a empresa em fluxos financeiros. E, portanto, a visibilidade do financeiro, do CFO, sempre foi mais abrangente, sempre foi uma visão de águia da empresa. Acontece que agora é feito em tempo real, digamos, essa é a facilidade que hoje a inteligência da automação nos permite, não é? Esse é o milagre atual. E, portanto, de facto, nós temos de virar não sei quantos frangos diferentes ao mesmo tempo, não sei quantos vertentes, porque, de facto, somos as pessoas que estamos no sítio certo, na hora certa, e que temos de tomar uma decisão naquele momento. O CFO, neste momento, é um copiloto, é mesmo esta a palavra do CEO.
sendo muitas vezes mais capaz de responder de uma forma com facts and figures, porque os tem na cabeça, às questões que são colocadas pelos acionistas. E, portanto, eu posso dizer que, na minha experiência, os acionistas, quando me chamam a esta empresa, nos chamam o CEO e o CFO. Nunca, nenhum deles vai sozinho, porque os dois se complementam. Muitas vezes eu ouço colegas dizer, não, tu devias ser o CEO. Eu digo, não, eu não sou o CEO, eu sou o CFO, que é uma função diferente. Eu não tenho curso de engenharia, nem sequer quero fazer, digamos, ir ao detalhe às vezes de que é necessário, que o engenheiro tem de ir para perceber um problema com uma máquina. Portanto, eu o que vejo neste momento é um CEO mais preocupado com detalhes do que um CFO. O CFO tem uma visão muito mais abrangente e toca tudo. As questões do cibercrime também estão muito presentes, mesmo em fábricas. Não é a primeira vez que o APJ nem a segunda com casos destes, digamos, mesmo aqui numa empresa que é uma indústria, que não tem os problemas que o Sérgio tem, com certeza. Tem outros, mas acontece também, acontece. E, portanto, de facto, também já lá tive de ir ao grupo de cibersegurança, digamos, procurar onde é que estava o rastro, digamos, das situações concretas que nos acontecem. Felizmente, os backups são muito importantes. Os backups fora dos sistemas são muito importantes e já nos salvaram. Quem salvou o CFO que é sempre aquele que está a pensar fora da caixa, que essa é que é a realidade. Nós pensamos fora da caixa nos dias que correm e estamos sempre no if, o cenário if, e se acontecer isto, se acontecer aquilo, o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Digamos, os planos de contingência, acho que é agora a nossa mala de viagem, andamos sempre com eles, não é? O que é que vai acontecer a seguir? É muito engraçado, mas é muito desafiante e eu não trocava esta função por outra, sinceramente. Acho que é preciso gostar e ter o espírito de vestir a camisola, sem dúvida. Mas pronto, acho que esse também a gente tira daí o seu sentir missão cumprida, dei pela empresa, fui profissional, a questão de realmente ser muito isento nas decisões que tomamos e de procurar sempre fazer perceber às pessoas de que nós somos pessoas, temos sentimentos, mas quando tomamos decisões, estamos a tomar decisões para o bem da empresa, porque há uma responsabilidade pela empresa e pelos trabalhos e pelo ganha-pão de todas as pessoas que aqui estão dentro. E para isso as decisões têm de ser isentas e profissionais. E a isenção, de facto, a emoção fica lá fora. Esta é uma coisa que nós aprendemos a fazer ao longo das nossas carreiras e cada vez que temos mais maturidade, mais percebemos que a melhor maneira de ajudarmos a empresa é assim mesmo. É procurar dar um passo atrás e ver a situação como um filme, não é nossa, é uma situação que está ali e que nós temos de resolver. Mesmo que estejamos pessoalmente envolvidos, temos de dar o passo atrás e tratá-la dessa maneira. E digamos, a questão estamos a fugir um bocadinho ao tempo que estávamos a falar, da inteligência dos robôs, não é? Que é uma realidade a muito curto prazo. Neste momento ensinamos robôs, daqui a nada só nos tomam praticamente as decisões, nós temos que carregar no botão, só temos de ter a chave, carrega ou não carrega, faz ou não faz. É um bocado isso que está a acontecer, mas há sempre novos desafios pela frente e coisas diferentes para fazer. Sem dúvida, Patrícia, e para isto é importante sempre pensarmos qual é que é o próximo passo, não é? Portanto, em relação a este tema e claramente aquilo que é o next step, o que é que a tecnologia pode agora fazer por nós, num momento mais à frente? Nuno, que já viste bastantes coisas acontecerem, qual é que será para ti agora o próximo passo e as próximas preocupações em relação a este tema? Eu diria que uma das preocupações é ter recursos disponíveis no mercado que depois peguem nestas novas tecnologias. Dentro da área de IT, não há recursos suficientes. Dentro da área de IT, portanto, é fácil, por
os miúdos depois mudam muito rapidamente. Sabemos que na semana passada foi tão discutida a entrada no mercado, depois daquela entrevista, a entrada do mercado dos jovens, mas sabemos que os jovens entram tradicionalmente com salário, não é, portanto, é possível aqui no nosso mercado português, e que depois rapidamente encontram, para um pouco tempo, querem ter mais experiências, querem ir lá para fora, e se a empresa não dá resposta, é um investimento constante de estar sempre a formar novos. A outra preocupação, para mim, é muitas vezes o desfazamento entre o que a empresa precisa e o que a universidade prepara. E nós hoje precisamos de coisas que se calhar a universidade ainda nem está aí. E não sei até que ponto é que deveria haver, por onde eu passei não tínhamos grande ligação, mas que deveria haver muito mais ligação com as universidades, de forma a formar aquilo que nós precisamos. Portanto, ou dar conhecimentos, ou dar uma abrangência, ou formatar os cérebros deles um bocadinho como o Sérgio dizia, que é não sabes, vai procurar. Há assim um bocadinho de desfazamento do que é que eles aprendem e depois do que é que nós precisamos. Depois tem que haver quase um investimento grande e até estarem no ponto ainda demoram uns meses. E é um custo esse investimento, porque tem que ter mais alguém que o acompanhe, que faça um bocadinho de coaching e portanto, é uma preocupação. Muito bem. Sem dúvida. Aqui as skills mudam, hard, soft, e é importante também que a parte académica acompanhe, não é? E sem dúvida alguma é preciso olhar para aquilo que é importante nas empresas, neste caso também nas organizações e nos próprios projetos, para formar as pessoas nesse sentido. Sérgio, quero dar aqui alguma dica também, mais uma ótica também de fecho, como é que vê aquilo que seja um próximo passo, um foco, uma preocupação, pode ser uma coisa que nos devemos preocupar e, portanto, uma coisa muito positiva, mas também uma coisa positiva. O Nuno tirou-me as palavras da boca, com certeza. Nós fizemos recentemente um protocolo com uma universidade, estamos a falar no ano passado, precisamente a prever este tipo de problemas, ou seja, a próxima geração, e enfim, tenho filhos em casa e aprendo muito com eles. E quando aprendo muito com eles de facto tentar entrar na mente dos jovens para ver o que é que os motiva, quais são as competências deles, onde é que eles são fortes, onde é que eles são menos fortes. Porque obviamente nós, quando começamos exatamente no ponto onde eles estão neste momento, começamos de maneira diferente. Enfim, a realidade é outra. E portanto nós não podemos pensar que eles hoje têm exatamente as mesmas motivações que eu tinha quando tinha 20 anos, é totalmente diferente, não tem nada a ver. Não tem toda a razão. Hoje em dia um jovem, às vezes nem é por dinheiro, não é só o dinheiro que motiva, mais do que nunca eu acho que pela primeira vez na história daquilo que é o emprego, é mais o colaborador que escolhe as empresas ou o seu caminho do que o contrário, ou seja, não é propriamente a empresa que vai à universidade e lança 40 estágios e absorve os 40 melhores alunos e eles vêm porque, graças a Deus, têm um emprego. Isso acontecia pelo menos na minha altura. Hoje em dia não é assim. Hoje em dia é o aluno, e daí também as várias feiras, e enfim, o João sabe perfeitamente que dentro da vossa área seguramente tem isso, as feiras de emprego das universidades não é à toa que elas existem, ou seja, as feiras é para as empresas se promoverem dentro daquilo que é o novo espírito académico, que é qual é que é a empresa mais atrativa. Hoje em dia as empresas mais atrativas, e por estranho que pareça, o CFO também tem que pensar nisso, ou seja, para eu ser uma empresa atrativa do ponto de vista de recursos humanos, ok, do ponto de vista de IT somos desenvolvidos, temos as melhores ferramentas, sem dúvida, não tem problema nenhum. Mas sermos uma empresa sustentável, para já é uma das primeiras coisas que aparece a um jovem. Uma empresa altamente poluidora, por exemplo, as companhias aéreas, altamente poluidoras, embora, enfim, há estatísticas um pouco enganadoras, mas os jovens já questionam isso. Há 20 anos atrás isso não era questionado, ou há 10 anos atrás isso não era questionado. A iFly, de facto, começou um programa de evitar os plásticos de uso único a bordo,
Foi talvez das primeiras companhias a nível mundial. Fizemos até um seminário em Portugal com muitas companhias aéreas, em que fizemos vários testes piloto, e de facto isso é possível. É possível tirar toneladas e toneladas de lixo enfim, do ar, porque vocês podem não ter a noção, mas quando o avião aterra de longo curso de países não europeus, a União Europeia obriga que essa companhia aérea faça a incineração, portanto, a incineração de todos os resíduos. Estamos a falar de comida que muitas vezes não é tocada. Ou seja, é de roer o coração este tipo de realidade. E, portanto, nós, repara, já falámos disso, nós temos de estar em permanência a ver todos os problemas, que não é característica de um CFO, obviamente, é onde é que este tipo de característica me vai prejudicar na empresa, ou seja, na publicação daquilo que é a minha imagem perante os jovens. Porque se a minha imagem perante os jovens não for positiva, e mesmo portanto, o grupo iFly tem imenso a aprender, temos imensa coisa por onde melhorar. Aliás, é um dos principais fatores de preocupação no início de 2022 é como é que tornamos a empresa mais atrativa para um colaborador. Não quer dizer que neste momento tenhamos esse problema, mas nós já estamos a antecipar esse problema. O Nuno, pelos vistos, já tem de facto esse problema, né, a nível do IT. Nós temos um departamento de IT muito, francamente, mais pequeno, como é lógico. Mas isso não é só uma característica de um profissional de IT. Isto vai alargar a todas as outras áreas, e alguém que sai de um curso de contabilidade, ou de um curso de economia, ou de gestão, ou de engenharia, vai ter rigorosamente o mesmo ADN, que é: esta empresa é atrativa, sou eu que a escolho, vou-me candidatar, ou por simplesmente esta empresa não é atrativa, não é uma empresa, digamos assim, jovem, nesse aspecto, e eu nem sequer me dou ao trabalho de me candidatar para este emprego, porque eu não quero este emprego. Hoje em dia as pessoas querem ter uma posição remota que permite estar no Algarve a trabalhar, por exemplo, em vez de ter este 9 to 5 em Lisboa, horrível dos transportes, no Porto. E, portanto, os jovens pensam já desta maneira, e nós temos que nos adaptar rapidamente. Caso contrário, vamos ter um problema sério nos próximos 2, 3 anos em captar novos recursos. Os existentes, mais tarde ou mais cedo, vão ser assediados para outras empresas, e vamos ter um problema sério, não é? De falta de recursos. Eu acho que o Nuno já está a ter esse problema, eventualmente. Nós já tínhamos esse problema no passado, mas por outras geografias, mais a nível de remuneração. Um técnico de manutenção no Médio Oriente ganha 4 vezes mais do que um técnico de manutenção ganha em Portugal. E, portanto, é difícil, para quem já tem esta questão da mobilidade e da globalização na cabeça, é difícil retê-lo em Portugal. E, portanto, lá está, a figura das academias e das ligações com as universidades, daí nós temos este protocolo como universidade e que tencionamos assinar com o segundo, de fazer muitos webinars conjuntos, muitos seminários, e tentar namorar, se posso usar esta expressão, namorar as universidades e os seus alunos, para que eles vejam esta empresa como uma empresa extremamente ativa, uma empresa jovem, aberta. Como disse alguém num WhatsApp, que obviamente não tem autor, as mentes são como os livros e como os guarda-chuvas, só servem quando se abrem. E, portanto, aqui nós temos de estar com a mente completamente aberta, porque senão, enfim, vamos ter um problema no futuro, muito em breve. Muito obrigado também, Sérgio. Assim, gostaria também aqui de encerrar, agradecer aos três. De facto, vivemos tempos, eu acho que são tempos entusiasmantes, de facto, com enormes desafios. Sem dúvida aqui, Darwin, não é? Temos que nos adaptar, temos que evoluir, temos que conseguir mudar e continuarmos aqui tentar estar aqui na linha da frente, estar a prever, estar preparados para aquilo que é o amanhã. Mais uma vez agradecer também aqui a quem assistiu e acompanhou o webinar, e em especial aqui ao Nuno, à Patrícia e ao Sérgio também pela disponibilidade. Seguramente voltaremos também a falar sobre estes temas e outros também entusiasmantes no futuro. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Bom dia. Bom dia para todos. Bom dia.